Então, a dona Eva é uma sobrevivente do campo de Auschwitz e de um campo de trabalho forçado chamado Bergen-Belsen. Ela nasceu na Tchecoslováquia. Como chama a sua cidade mesmo, dona Eva? Nasci em Praga. Uma cidade próxima a Praga. E morou no interior. E a dona Eva, aos 12 anos de idade, com a ocupação nazista da Tchecoslováquia, então em 1938 Hitler invadiu os Sudetos, que era uma região fronteiriça entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, e posteriormente, após o começo da guerra, ele invade e ocupa a Tchecoslováquia. Com a invasão nazista à Tchecoslováquia, o Hitler então passa a implementar a política antissemita, que a gente já discutiu em sala de aula, também nas áreas ocupadas, nesse caso então na Tchecoslováquia. E aí houve a transferência da dona Eva e de parte da sua família para um gueto que acabou ficando bastante conhecido, chamado gueto de Terezin. Ficou conhecido porque dentro desse gueto houve uma série de manifestações culturais, saraus, apresentação de ópera, que depois a dona Eva vai falar um pouco, e ele acabou se tornando um campo modelo. Então, muitas vezes, inclusive o próprio partido nazista se utilizou desse espaço, fez filmagens desse gueto para fazer propaganda de como os judeus estavam vivendo bem, né, nos guetos para as outras áreas onde eles pretendiam implementar a transferência para os guetos. E aí a dona Eva viveu por 2 anos nesse gueto de Terezin. Nesse gueto ela teve a oportunidade de ensaiar uma ópera que chama Brunbar, uma ópera tcheca, né? Uma ópera de crianças que tinha como tema basicamente a luta do bem contra o mal, né? O que era bastante significativo naquele momento em que o que eles estavam vivendo e como estavam as crianças no campo de concentração. E naquele local havia um hino das meninas e que elas cantavam como uma forma também de ajudar a superar tudo que elas estavam vivendo. E eu vou pedir para o Felipe. A dona Eva fez uma cirurgia, ela não está mais cantando, infelizmente, mas ela pediu para que o Felipe lesse, então, só para vocês terem uma ideia de como era essa tentativa de manter, vamos dizer, a esperança, manter os bons valores naquele local em que, obviamente, a situação estava bastante complicada. Posso falar? Por favor, a senhora está aqui para isso. Em primeiro lugar, quero parabenizar a professora Marili pelo empenho e a dedicação em apresentar para vocês a época de nazismo e o esforço de trazer uma experiência que vai além dos livros e filmes, revivendo hoje uma história lamentável que já pertence ao passado. Porém, nunca a gente não deve estar esquecido. Hoje é dia 15 de abril, é uma data importante, quando as tropas inglesas invadiram o campo de exterminação Bergen-Belsen, onde eu fiquei também, e nos libertaram, e com alto-falantes. Os tanques da guerra anunciaram em todos os idiomas: vocês estão livres, estão livres. Por grande coincidência, Corbyn recebe hoje a professora Marili, está fazendo anos. Parabéns. Era bem tranquila, sob uma família abastecida. Meu pai possuía moinho, possuía terrenos lá. E até meus 10 anos a vida correu muito sossegada. Estudava na escola. A cidade era super pequena, tinha 12 mil habitantes, todo mundo se conhecia. Bom, aí no ano 38, quando eu tinha 10 anos, chegou o regime nazista até
a minha cidade, e aí começaram as restrições para os judeus. A gente usava, tinha que usar uma estrela de Davi. É uma relíquia que eu achei nos meus documentos, trazendo para vocês verem. Costuradas no braço. E tinha um monte de restrições, não podia fazer compra, não podia ir no teatro, no cinema, não podia frequentar a escola. Tanto que eu, a partir dos meus 10 anos, não estudei nada. Só depois daquela, num ano, fiz provas e entrei, digamos, como para a faculdade, mas isso já era outra coisa. Então, no ano 38, começou o nazismo, os nazistas pegaram as nossas casas, pegaram as nossas propriedades, joias, tapetes, quadros, tudo isso vocês já sabem. Aí, gente, na nossa casa, que era muito bonita, teve que mudar 3 vezes, a gente mudou, no fim ficamos numa pergunta que não tinha nem banheiro, quer dizer, não tinha nem chuveiro, nada. A gente tomava banho numa cuia de madeira. No começo do ano 41 fomos transportados em Terezinha, que era um gueto formado pelo imperador Francisco Josef, em homenagem à mãe dele, que chamava Maria Teresa, foi chamado Terezinha, que era um gueto. Os primeiros, no ano 42, no começo do ano 42, chegamos lá com 40 quilos, justamente isso que era uma música mencionada, deixando todos os bens atrás, tudo. E aí no começo a gente ficava, as mulheres juntas, porque como era uma cidade de militar antes da guerra, e só tinha quase casernas, não tinha casas ou prédios particulares, eles esvaziaram toda aquela cidade. E nós ficamos, eu fiquei com a minha mãe num quarto, e o meu pai num outro, junto com, não sei, 20, 30 pessoas dormindo no chão. Mas depois, eu não via o meu pai, não se podia ver os homens, gente, uma vez por mês talvez se encontrava. Aí depois nos mudaram as crianças, eu fiquei num prédio só de crianças, tinha vários quartos, fiquei mais ou menos com 30 meninas na minha idade, dormindo num beliche de 3 andares, trabalhando desde cedo na agricultura. Todo dia saíamos nos campos da minha turma, trabalhando realmente um trabalho muito pesado, arrando, e semeando e plantando árvores, não sei o quê. Mas a única alegria, e porque a comida também não tinha quase comida, gente trabalhando nos campos até dava para descolar uma batata ou alguma fruta, não sei o quê. As pessoas de idade que não faziam nada, então morriam devagar de fome. Isso era dentro, não era campo de exterminação. A única nossa alegria, digamos, era justamente participar de eventos de cultura que tinha vocação. Eu cantava muito bem, infelizmente, realmente perdia muito. Então eu, à noite, participava de muitas peças, de teatro, recitais, tudo muito precário. Bom, não posso falar muito tempo, lá foi ensinada também uma peça conhecida como Grundbar. Bom, depois de Terezinha, aí todo tempo tudo saíam transportes, quer dizer, foram chamados, não sei, 2.000
judeus, família, e foram transportados, ninguém sabia aonde. E aí no ano 44 chegou a nossa vez e depois de passar vários dias num trem, mas trem ligado, fiados, não sei, que não podia nem sentar quase, a gente ficava quase parada. 3 dias chegamos para Auschwitz. Eu tenho até um número, gente, só que agora está desbotado. Meu número era A5008. 16 anos, em 1944, e ela fica em Auschwitz de maio a julho. Depois disso, ela foi transferida para algumas outras cidades, então ela passa por Hamburgo, por Neuengamme, Tiefstadt, e em março de 1945, ela foi transferida para o campo de trabalho que é o Bergen-Belsen. Extermínio. Para poder lutar, todos foram chamados para o exército. Então, eles precisavam mão de obra e aí eles procuraram justamente no campo de concentração quem que podia substituir os braços masculinos, que tinha pouco. Então, isso que a Sandra começou a contar fora, uma tal de seleção. Mulheres a partir de 16 até 45 anos e os homens até 50 anos. A seleção consistia assim: tinha uma mesa sendo presidida pelo Mengele, que aliás se escondeu aqui no Brasil. E foi, não sei quando que foi encontrado isso, esqueci. E aí tinha um monte de prisioneiros, imagina vocês todos pelados. Aí tinha essa tal de seleção na mesa, e o Mengele, aí chamou, vem cá, Zé, aí você tem quantos anos? O cara falou, tenho 14 anos, e mostrou para ela. Aí, vem cá, Maria, minha mãe, que já tinha mais de 45 anos. Vem cá, Maria, quantos anos você tem? 52. Então, gente, já na época, pensou assim, eu não tinha 16, minha mãe tinha mais que 45, e o meu pai mais que 50. Mas a gente tentou para se salvar. Mentira, então eu falei que eu tinha 16. Então falou assim, imagina, ela pelada, em frente de tantos homens. Aí, graças a Deus, todos três, também eu sou filha única, todos três foram selecionados para esses trabalhos forçados. E ali, um belo dia, saiu o trem para incógnito, a gente não sabia onde ia, saiu o trem. Preciso falar. As mulheres receberam absorvente de pano que se usava antes, e dentro tinha um sanduíche. Isso era todo equipamento para a viagem. Sem roupa, só com a roupa no corpo, que era roupa listada, sapato, escolheram assim, um pé esquerdo, um pé direito, sem tamanho, não combinava nada. E aí a gente embarcou depois nesse trem para incógnito. Em março de 1945, nos encontramos no campo de concentração de Bergen-Belsen, conhecido como o mais horrendo campo de extermínio existente naquela época. Não quero falar hoje sobre as semanas, desculpa, isso não é isso é parte do diário, mas é um relato que ela fez. Não quero falar hoje sobre as semanas vividas como num pesadelo que passamos lá. A fome que se tornou insuportável a tal ponto que teve vários casos de canibalismo.
a falta absoluta de água e higiene, nem sobre o desespero profundo que se apoderou de todos nós que vivemos lá, vegetando como a mais baixa espécie de animais. Aqui tem uma frase em alemão, que eu vou pedir para você falar, Jude Verre. Jude Freck in eigenen Dreck. Fala pro microfone, mãe. A palavra Freck. Freck eu também sei uma palavra muito forte. Judeu morra na própria, desculpa, na própria merda. Isso era um lema lá. Esse era o lema da nossa mísera existência. Não sei exatamente o dia, porque naquela altura perdemos completamente o sentido do tempo e espaço. Quando se abriram os portões de Bergen-Belsen e entraram os tanques dos libertadores ingleses que percorreram o campo com alto-falantes gritando: "You are free, vocês estão livres." Os farrapos humanos não reagiram. Eram tão apáticos que não entendiam aquelas palavras esperadas há tantos anos. Nós não sabíamos simplesmente o que fazer. Demoraram vários dias até que nos acostumamos a essa ideia. Neste meio tempo morreram centenas de pessoas devido ao excesso de alimentos ingeridos de vez, que nos foram distribuídos pelo exército inglês. Eu me lembro que a minha mãe ficou sentada sobre latas de conservas que recebemos, resistindo firmemente aos meus apelos insistentes de me dar um pouco de comida. Cada dia ela me dava somente uma pequena ração, e isso me salvou a vida. Recordam que para aquecer certos alimentos esquentávamos os mesmos sobre latas de graxa para sapatos, que, por incrível que pareça, nos foi distribuída em grande quantidade pelos ingleses. Daquilo saiu uma fumaça preta e fedorenta, e nós parecíamos todos uns negrinhos. Em fim de abril, fomos transportados para um campo de repatriados perto de Bergen-Belsen, aonde ficamos até o começo de julho de 1945, na espera de sermos repatriados para os nossos países de origem. Bom, esse é meu diário. Comecei dia 1º de maio e continuei escrevendo. Depois a gente ficou num campo, digamos, de refugiados. Os ingleses nos colocaram num campo de refugiados, que também tinha ainda beliche, não sei o quê. A vida já era mais fácil, só que infelizmente uma boa parte das pessoas pegou doenças. E eu peguei pleuresia, não sei se você sabe, é uma coisa parecida com pneumonia. E minha mãe pegou tifo e a minha tia também. Então, cada uma ficava numa outra unidade lá para doentes e eu sozinha com essa pleuresia naquele acampamento. Também tinha falta de comida. Eu, na época, tinha 16 anos, parecia uma criança idosa, completamente subdesenvolvida. Tá? Bom, não vou também descrever tudo que aconteceu lá naquele campo de refugiados. Eu sei que no começo de julho começaram a deportar, quer dizer, tirar as pessoas, transportar os que sobreviveram, porque acho que daquele pessoal que estava lá, acho que sobreviveu uns 10% só. Então começaram transportes para eles voltarem para a Tchecoslováquia. Só que a minha mãe e minha tia estavam ainda doentes, então a gente não podia sair. No fim apareceu um tio meu também que estava no campo de concentração, voltou e conseguiu uma condução e nos levou de volta para a Tchecoslováquia. Aí
Quando voltamos, ficamos morando com minha tia e minha prima, porque a nossa casa foi confiscada, também não dava para voltar lá. Era mudada, acho que mudaram para uma repartição. E aí ficamos lá. Eu comecei a estudar, como falei para vocês, que terminei com 8 anos, comecei a estudar e consegui, acho que em 3 meses, realmente o meu diploma do ginásio. Depois de estudar muito, acho que era uma criança prodígio, porque era super complicado para mim. Bom, infelizmente nesse tempo eu fiquei doente e tinha uma doença super rara. Apareceu um abscesso, que na época chamavam de abscesso frio, num lugar muito desagradável, no meio das pernas, digamos. E esse tipo de abscesso depois foi diagnosticado como tuberculose óssea, para a qual não tinha tratamento naquela época. 45 para 70 anos, não tinha cura para isso, só um tratamento nos sanatórios especiais na Suíça. Queria que você contar ao seu pai, o que aconteceu? Meu pai estava no campo só de homens. E também não sei exatamente quando, acho que era em abril de 45, esse campo foi liquidado. E aí os homens começaram uma tal de marcha de morte. Simplesmente foram evacuados daquele campo e andaram a mandar. Eu soube depois que meu pai tentou fugir daquele transporte e foi fuzilado, ainda antes que a guerra terminou. Infelizmente eu vi ele a última vez em Auschwitz, quando a gente se despediu. Os acontecimentos dos últimos dias estão sucedendo muito rápido. Infelizmente, temos poucas notícias de fora. Soubemos que no dia 2 de maio morreu Adolf Hitler e que hoje cedo os Tumes, soldados ingleses, anunciaram o fim da guerra com 10 salvas de canhão. Isso, por enquanto, é tudo que sabemos. Acho que ficaríamos aqui no campo pelo menos por uns 3 meses, esperando a repatriação para a Tchecoslováquia e reencontro com os nossos homens. Hoje à noite tive um sonho muito lindo. Sonhei que me encontrei com meu pai, que estava com uma aparência muito boa e que tudo teve um final feliz. Agora, sobre o estado das minhas doentes. A minha mãe se sente bem melhor, está somente muito fraca, mas hoje já conseguiu caminhar um pouco. Apesar que a comida que recebemos, de manhã leite, pão e às vezes pedaços de manteiga, no almoço batata com casca, com repolho ou uma conserva de cornet bell. E à noite, o mesmo que de manhã, está completamente insuficiente. A gente sempre pensou que sob a administração dos Tumes, vamos passar bem. Tumes eram soldados ingleses. A gente sempre pensou, francamente, não entendo o que está acontecendo. Cada dia vejo os caminhões da Cruz Vermelha descarregar um monte de mantimentos. Quer dizer que a comida está chegando ao campo, provavelmente entregue na cozinha, onde trabalham todos os VIPs, se não pegarem tifo. E o destino dos mantimentos é misterioso. Como já mencionei, a minha mãe está passando relativamente bem, mas a coitada da tia Ollie foi internada com tifo. Ela está péssima, o corpo dela está cheio de pequenas manchas vermelhas.
Está com dores terríveis de cabeça, vômito e intestino preso. Não estou gostando do estado dela. Hoje fui visitar ela. Estou muito preocupada com o estado dela. Os médicos estão tratando ela com medicamentos. Por enquanto, não consegue comer nada. Mais tarde, vou ver se posso arrumar alguma comida para ela. Estou rezando para que ela se recupere rápido. Isso seria terrível se depois de tudo que passamos, ela agora sucumbisse. Acredito firme que o seu relativamente resistente organismo vencerá. Há 3 razões pelas quais o antissemitismo está aparecendo agora de forma renovada. A primeira é que, historicamente, ele sempre se faz mais virulento cada vez que a economia está mal. Em um tempo que está crescendo a disparidade de acessos, quando centenas de milhões de pessoas vivem na mais abjeta pobreza, alguns encontram os judeus como bode expiatório conveniente, em vez de olhar para a verdadeira fonte dos problemas. Uma segunda causa do antissemitismo se deriva de um modo irracional e fora de lugar em relação a Israel. Muitas pessoas veem Israel como um estado de apartheid e culpam as pessoas de uma religião inteira, pelo que, na verdade, são decisões políticas nacionais internas. Alguém realmente acredita que as vítimas inocentes desse negócio cocheiro em Paris e desse bar mitzvah da Dinamarca tiveram algo a ver com as políticas israelitas palestinas ou com a construção dos assentamentos a 2.000 milhas de distância? A terceira razão é simples demografia. A Europa agora abriga de 25 a 30 milhões de muçulmanos, 2 vezes a população judia inteira do mundo. Dentro de qualquer comunidade religiosa assim grande, sempre haverá um lado extremista, pessoas que são radicais e impulsionadas com ódio, enquanto rechaçam todas as outras religiões que temem prejudicar, que tentam pregar, respeito, tolerância e amor. Agora estamos vivendo os efeitos amplificados desse elemento pequeno e radicalizado. Com a internet, esse vírus de ódio pode agora acelerar-se de nação em nação, ajudando a alimentar o novo antissemitismo epidêmico na Europa. É hora de cada um de nós falar contra este ódio. Então, acho que é bem interessante essa avaliação que ela faz no crescimento do antissemitismo, especialmente dessa questão de crise, né? A gente viu que em todos esses movimentos radicais, a crise anterior a esses movimentos, ela sempre é um elemento presente, né? E aí a gente procurar alguém para culpar das nossas mazelas. Lógico, devido ao tempo, ao estado de saúde da minha mãe, enfim, ela contou o que deu para contar, mas ela sempre, desde que éramos pequenos, a minha avó quando era viva, a minha tia Olha que sobreviveu, só para vocês saberem, sempre eles contaram o que aconteceu, né? E nós éramos muito curiosos, a gente perguntava, não entendia direito, depois ficava sem dormir, ficava com pesadelo anos. Mas era sempre tratado de uma maneira aberta, né? Sem esconder nada, sem dramatizar. Como vocês perceberam, minha mãe não é uma pessoa que dramatiza, não é uma pessoa com traumas. Ela mesma falou que a nossa casa, eles vieram para o Brasil, casou com meu pai, e a única coisa que eu lembro da minha casa, eu não estudei em escola judaica, né? Eu não fiz bar mitzvah. A minha avó, no segundo casamento, casou com um católico. Nenhum de nós somos casados com judeus, né? O que aconteceu, né, depois que eles vieram para o Brasil foi uma celebração à vida. A casa da minha mãe, eu não me lembro, assim, toda semana tinha festa com pessoas de teatro, de dança, intelectuais, e o pessoal da montagem do ré lá, de todas as raças e religiões. E é claro que essas histórias, elas podem ser muito pesadas, dependendo de quem, né, e de como elas são contadas, né? Não é uma história bonita,
mas ela pode ir para um lado negativo e para um lado positivo. Eles escolheram ir para o lado positivo. Assim, tem histórias horríveis, tá? Que eu não vou nem contar para vocês, que a minha avó me contou, né? Ela não falou que ela entrou na câmara de gás, que por acaso não saiu gás, que saiu água. Ela não contou que ela se escondeu atrás de uma pedra com a minha avó e que caiu, e ela queria ir para um outro lugar e caiu justamente uma bomba no lugar onde ela queria ir. Eu acho que existe também uma coisa, tem uma coisa que se chama destino, uma força maior, né? Não é à toa que ela está aqui, né? Independente de ser judeu, católico, espírita, umbandista, enfim, budista, né? Eu acho que tem uma questão que uma coisa de destino, né? Ela sobreviveu e ela sobreviveu do jeito mais bonito, né? Obrigada pela presença de vocês todos. Adorei, apesar que fiquei com medo aí, porque não sou muito de fazer palestras. No fim deu tudo certo. E parabéns para vocês, a nova geração. E espero que vocês nunca deixarão acontecer isso do que estávamos falando. Muito obrigada. Adorei ter vocês todos aqui. Queria tirar uma foto no meio dessa juventude.